Tem muita gente que tem problema de falar relacionado à idade, mas por vocês comentarem que vocês são da primeira geração da família de vocês, eu acho que a gente tá falando de gerações diferentes aqui. E eu tô numa posição... Esqueci. O Mateuzinho é 20 e poucos ainda, entendi. Ele tá representando aqui. E aí, eu achei muito interessante porque as histórias que eu escuto relacionadas à geração dos meus pais, eu acho que eles são da mesma geração que vocês, assim. O que ele tá querendo dizer aqui? Eles tiveram filhos muito novos, entendeu? Ô, produção! Caramba! Não, é porque eles começaram cedo, assim, entendeu? Mas meu tio, por exemplo, ele é CEO de uma empresa hoje em dia e tudo mais, e ele só conseguiu chegar até lá justamente por conta que a formação dele foi por conta que todo mundo, na casa da minha avó, dava um pouquinho de grana pra conseguir pagar a graduação dele. Que da hora. Porque era uma época de que não tinha bolsa e era aquela famosa pindaíba, né? De tudo muito calculado e tudo mais. E aí, isso fez... Eu, por exemplo, meu tio é um dos... são 4 irmãos, né? Minha mãe, meu tio e minhas 2 tias. Meu tio e outra tia minha, eles são formados. A minha mãe, que não é formada, o filho dela, no caso eu, consegui fazer a graduação por conta do ProUni. Então, das minhas primas, filhas do meu tio, meu tio pagou a universidade delas por conta dessa história, né? Dele ter conseguido se formar e ter girado a história dele por conta disso. Então, eu acho interessante a gente olhar e ver como políticas públicas são muito importantes. Total. E que o lance das cotas... eu não conhecia... Como que é o nome? Afrobras. Essas políticas de inclusão, esses projetos de inclusão, tem muita gente que é contra as cotas, mas eu acho que essa nossa conversa, ela mostra como não é para algo imediato. É para que nas próximas gerações, provavelmente, meus filhos não vão precisar de bolsa, entendeu? Assim como as minhas primas não precisaram. Exato. E é para esse caminho que a gente quer ir, entendeu? Esse é o horizonte. Para que a população negra não precise mais de bolsa. Bolsa é algo... as cotas raciais, né? E até mesmo as sociais. Sim. Elas são uma ferramenta para que a gente consiga dar a inclusão para que as próximas gerações não precisem delas. Verdade. Porque as gerações anteriores não tinham nem essa possibilidade, sabe? Isso é tão bom você estar colocando, Matheus, porque isso vai para a nossa história também. Nós temos o hábito de falar que a gente só lembra das ações afirmativas quando nós olhamos para a população negra. Só que quando a gente olha para a história do Brasil, nós temos que lembrar o quê? Das ações afirmativas que foram feitas quando os estrangeiros, quando os espanhóis, quando espanhóis, japoneses, alemães vieram para o Brasil. Nós também falamos de ações afirmativas quando os filhos dos fazendeiros precisavam estudar. A ideia seria o quê quando chamamos de ações afirmativas? É uma ação para que haja um equilíbrio dentro da sociedade. Então ela tem início, meio e fim. A partir do momento que eu vejo grupos que são com maior vulnerabilidade, não minoritário, com maior vulnerabilidade, que precisa de uma ação para que haja um equilíbrio, uma equidade com eles, então existe essa necessidade de ações afirmativas. E quando nós olhamos para a população negra, que são 56% dessa população, que a gente olha para a faixa de pobreza no Brasil, nós vimos que 80% dessa população está inserida. Quem perde com tudo isso é a população brasileira, é a nossa nação. É o país. É o país. A gente precisa também começar a olhar isso também de maneira econômica, porque quando a gente deixa de inserir esses 80% dessas pessoas que consomem, conforme a última uma pesquisa que foi feita pela Locomotiva, que consome 1,5 trilhão no mercado, uma população, é muito dinheiro. É muita coisa. Então, está na hora de a gente começar a olhar de maneira diferente, de uma maneira muito mais ligada à experiência de consumo dessa população. Se você dá poder de compra para essa população, imagina.